Estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria, também conhecidos como estados de agregação ou fases de agregação, são diferentes formas físicas como a matéria pode ser encontrada no dia a dia. Essas formas são diferenciadas através do formato e do volume que a matéria apresenta com base na organização de suas partículas. Essa organização depende de forças de coesão e repulsão. Quando eu tenho uma força de coesão atuante sobre as partículas, tornando unidas, eu tenho um estado físico. Quando eu tenho força de repulsão atuando sobre as partículas, deixando elas mais afastadas, eu tenho outro estado físico. Então, essa configuração de agregação determina justamente os estados que nós conhecemos, sólido, líquido e gasoso. Agora vamos ver as características de cada um desses estados com base na forma, volume e o estado de agregação. O estado sólido ele tem um volume fixo, forma fixa, alto grau de agregação. Estado líquido, volume fixo, forma variável, um grau de agregação intermediário. Eu começo a observar partículas afastadas. No estado gasoso, eu tenho volume variável, forma variável e uma agregação nula. Então, aqui as partículas não estão agregadas. É claro que em algumas reações, mas não é para agora, nós vamos observar ali partículas gasosas interagindo. Esses estados físicos eles podem sofrer mudanças quando submetidos à energia. Então, observa aqui que para eu mudar do estado sólido para o líquido e gasoso, eu preciso receber calor. Para eu mudar do estado gasoso para o estado líquido e sólido, eu preciso retirar calor. Então, ó, quando o meu sólido recebe calor e passa para o estado líquido, essa mudança é chamada de fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. A vaporização pode ocorrer de três formas: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é natural e lenta, processo observado ali quando tem roupa no varal secando. A ebulição já é necessário ter um aquecimento, em que o líquido ele vai atingir a temperatura de ebulição, e é um processo rápido, visível e turbulento, né? Então lembra da chaleira no fogo para fazer o café. A água fervendo começa a formar bolhas, né? Quando atinge a temperatura de ebulição. A calefação é um tipo de vaporização que ocorre de forma instantânea e violenta. Chapa quente, temperatura além do ponto de ebulição, quando a água encosta, ela desaparece, né, instantaneamente. Quando eu tenho o estado gasoso passando para o estado líquido, eu chamo essa mudança de condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Se porventura, né, eu observar o sólido passando diretamente para o gasoso, eu chamo de sublimação, e do gasoso para o sólido, ressublimação. Essas mudanças também podem ser observadas ou analisadas através de diagramas gráficos que mostram as mudanças ocorrendo em função de temperaturas. Observa que eu preciso determinar algumas temperaturas para avaliar o gráfico. Então, eu tenho o ponto de fusão, que é a temperatura na qual a substância ela passa do sólido para o líquido, e tenho o ponto de ebulição, em que a temperatura passa do estado líquido para o estado gasoso. Aqui no exemplo do gráfico, eu tenho um ponto de fusão em 0 graus e um ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Esse gráfico, logicamente, é o gráfico, o diagrama da água, do aquecimento da água. Então, abaixo de 0 graus Celsius, a água está no estado sólido. Quando ela atinge 0 graus, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Então, esse patamar ele sinaliza a mudança do sólido para o líquido. Quando esse líquido ele atinge a temperatura de 100 graus, essa água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, bem aqui, nós temos a mudança do líquido para o gasoso, ok? Então, aqui, apesar de ser um gráfico de aquecimento, mas também poderia ser representado um gráfico de resfriamento.